Então vamos à palavra. Eu quero convidar você a ler comigo um texto que se encontra em Yeshayahu, capítulo 10, versículo 27. Isaías 10, 27. Aleluia. Aqui nós estamos novamente diante daquele processo que muitas vezes acontece na palavra de Deus. É cíclico, é porque a humanidade, ela muitas vezes não aprende, e às vezes ela aprende e depois esquece, às vezes aprende e não passa para outra geração. Vivemos algumas coisas na nossa história e não entendemos que tudo que nós vivemos, todas as experiências que temos, não a temos para nós mesmos, mas sim para deixar um legado. Como havia esses lapsos de memória, essa falta do efeito borboleta, que é um efeito que diz que quando uma geração, uma borboleta passa para um lugar, a próxima geração, sua filha borboleta, sua cria, vai passar por aquele lugar com mais destreza, com mais perícia. Como que se ficasse, mesmo sem a futura geração vivido a tal experiência que a primeira viveu, como que se ficasse incutido no DNA, uma memória genética, alguma coisa assim. Nós, seres humanos, temos sido relapsos nisso, deixando de passar o conhecimento. Deuteronômio diz: ata no seu pescoço, pendura na porta da sua casa as palavras e ensina os seus filhos. A Bíblia vai além, diz: inculca na cabeça dele, inculca, acultura os teus filhos. A responsabilidade que nós temos é não deixar 2020 virar uma história do passado, mas sim uma tribulação que gerou paciência. Toda tribulação produz um efeito específico, de glória muito excelente acima de toda comparação. Essa leve e momentânea tribulação se presta a nos entregar um presente, um legado. Quando somos atribulados, o Senhor vem e revigora os seus cuidados sobre nós. Em tudo somos atribulados, mas não desamparados, porque podemos ser atribulados, mas nós não somos deixados, abandonados. Estamos sendo atribulados com Ele. A sua presença nos dá envergadura para passar por tribulações, para vencer tribulações. Então a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Cristo penhorou essa cadência. O amor de Cristo assegura, é o cheque calção, de que você não é atribulado para ser destruído, você é atribulado para ser aprimorado. Aprimorado. E vamos passando esse aprimoramento adiante. E assim Deus decide suscitar em Isaías 10, o povo da Assíria, um povo que não existe mais. Hoje existe a Síria. A Assíria foi destruída. E a Assíria foi destruída, porque como vara de açoite, açoitou de forma desmedida. Os assírios, eles eram tão cruéis na conquista dos outros povos. Senaqueribe foi um dos reis mais cruéis que existiu, que ele cerrava ao meio mulheres grávidas dos outros povos. Era um nível de maldade, de atrocidade descomunal. Havia uma ausência de humanidade. Mas esse povo, num primeiro momento, era simplesmente para exercer o juízo. O que acontece é que tem pessoas que, quando estão numa condição um pouco mais favorável, esquecem-se de onde vieram, se deixam levar por aquela atmosfera, são possuídos de orgulho, de vanglória,
e acabam de forma desmedida, desproporcional, exercendo sua posição de autoridade. Nós somos provados muitas vezes, não pelo que não temos, mas pelo que temos. Que a Bíblia diz que o crisol é para a prata, o fogo é para o ouro, e o homem é provado nos elogios que ele recebe. É naquilo que é suas atribuições, suas qualidades, suas vantagens, que você é provado. É ali que vai se revelar o seu caráter. Por isso que devemos sempre ter em mente, não somos donos de nada. Nossa passagem por aqui é passageira, é breve. Nós só estamos administrando o que pertence a Deus. E como bons administradores, não podemos quebrar o que Deus nos entrega, não podemos ferir as pessoas que Deus nos confiou, nossos filhos, nossas esposas, os esposos, as pessoas sobre as quais nós somos imbuídos de autoridade para exercer cuidado. Ministério não é uma recompensa, ministério é serviço, ministério é servir, seja ele em que área da vida, pode ser até na área que nós costumamos dizer de secular, quando nos referimos às coisas da terra, aos trabalhos que temos. O seu trabalho é tão santo para Deus quanto o trabalho do pastor. O que você faz lá, faz a título de ser enviado por Deus para aquele lugar, para resplandecer a glória do Evangelho de Cristo. Você não está lá simplesmente porque você gosta de fazer aquilo, ou porque foi o emprego que te sobrou quando você mandou um currículo. Você precisava fazer alguma coisa. Deus te pôs lá. Entenda isso. Se Deus me pôs lá, então eu preciso ser um agente de Deus aqui. Como eu tenho que ser um agente de Deus aqui nessa tribuna, nesse púlpito, você também precisa ser um agente de Deus aonde quer que Deus te envie. Como um dispenseiro dos mistérios de Deus, como alguém que acessa as dispensas celestiais, o almoxarifado celestial, e traz aquilo que é a demanda, o que foi peticionado, o requerimento. Qual é o requerimento dessa cidade? Qual é o requerimento dos teus vizinhos? Qual é o requerimento? O mundo está nos trazendo requerimentos, precisamos devolver algo para eles, atender o seu pedido. Eu garanto para você que nas dispensas de Cristo não faltam provisões nenhuma provisão falta, tem tudo ao nosso dispor, é só nós entendermos nosso papel de almoxarifado de Deus, dispenseiro de Deus. Mas a Síria, ela de forma desmedida, açoitou os povos, inclusive Israel, e aquele que era para ser um instrumento de Deus, para disciplinar, para alinhar, para calibrar o povo, acabou sendo um problema para Deus. Então Deus dá uma contrapartida e diz: agora eu me dirijo a você, Assíria, porque eu sou um Deus misericordioso. Nosso Deus, Ele exorta quem Ele ama, Ele disciplina, Ele castiga, sim. Deus é amor e por isso Ele castiga. Por ser amor, por isso Ele exorta. Ele se ira, mas a Bíblia diz que a sua ira passa rápido, a sua misericórdia dura para sempre. Diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele diz: não contenderei para sempre com o homem que criei, do contrário o espírito dele definharia. Porque ele é extremamente forte, e ele sabe que é descomunal a potência, a força dele para exercer contra um homem, contra a mulher, contra uma criança, contra a humanidade. Então ele se ira por um breve momento, mas passa rápido. Então ele não podia permitir que a Síria exercesse aquele jugo opressor sobre os povos e sobre Israel. Aí chega uma hora que o Deus que usa a vara para açoitar se volta contra a vara, porque a vara fere a pele do seu filho. Olha que coisa, que lindo, que paradoxo. A mesma vara que ele usa para açoitar seu filho, depois ele quebra ela de raiva, porque imprimiu um vergão no seu filho. Ama tanto o filho que odeia a vara. Ama tanto Israel que odiou a Síria. É um Deus que ama e que odeia, porque disse:
Amei Jacó e aborreci Esaú. Amo e odeio. Amei a oferta de Abel, aborreci, rechacei a de Caim. Um Deus de caráter, de personalidade, de escolhas. Um Deus que gosta e não gosta. Não é qualquer coisa que você põe no altar dele. Um Deus que diz, vai primeiro consertar com o teu irmão, para depois vir trazer a oferta aqui. Não vem usar o seu culto como um artifício para cauterizar a sua consciência. Você deve para ele perdão, você deve um acerto de contas. Conserta-te com ele primeiro, depois você vem pôr oferta aqui. Que Deus é esse? Que Deus lindo e maravilhoso que nós servimos. E aqui nesse momento a palavra vai dizer, acontecerá, aqui é Deus querendo quebrar a vara chamada Síria. Naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, Israel, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado. Aquele jugo que eu tinha colocado sobre o teu pescoço, Israel, vai ser despedaçado por causa da gordura. Nós estávamos falando isso. Alguns vão traduzir isso daqui, a palavra gordura, por unção. Ao meio da revista corrigida, alguém deve estar com alguma Bíblia que fala assim, o jugo é despedaçado por causa da unção. Você está com essa Bíblia? Quem que está com uma Bíblia dessa? Aqui é a irmã Sonara. A unção despedaça o jugo. E aí eu fico pensando, aqui eu quero entrar nessa maneira de falar, nessa metáfora da palavra. Olha que coisa linda. Você já experimentou quebrar um ferro passando óleo nele? Pelo contrário, unção, óleo, gordura. Se você passar no ferro, o que vai acontecer? Vai se conservar. Porque o óleo tem uma característica protetiva, ele cria uma película e impede que aquele ferro entre em processo de ferrugem, de oxidação. Quer dizer, a unção não faria mal para o jugo, para despedaçar a canga, o jugo que está no pescoço. Não. Mas aqui entra a revelação que Deus tem para você. O povo de Deus estava oprimido pela Síria. Havia um jugo sobre o seu pescoço. Hoje o Sidney falou de um sonho que ele teve, em que o inimigo tentava, o diabo quer nos pegar pelo pescoço, impedir a gente de falar. Quem já teve aquele sonho que foi falar e não conseguia sair nada? Jesus! O inimigo quer sempre colocar um jugo em nosso pescoço. Mas o Senhor vai usar unção para despedaçar esse jugo. Como? Dando comida para o boi. Come, boi. Come, boi. Come mais. Come mais. Come. 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 O boi vai começar a engordar. E quando o boi engorda, o pescoço engorda. E a gordura do boi despedaça a cana. A maneira que Deus usa para libertar você é te dando comida. A maneira que Deus usa para usar você é te dando comida, é te dando palavra, é te dando profecia, é te dando mensagem. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Povo que não recebe palavra profética não rompe, se corrompe. Se você quer romper, coma. Se você quer um rompimento, coma. Se você quer vencer, coma. Se você quer assumir um ano de milagres criativos, incorporar essa palavra, ingira ela. Faça agora aqui a ingestão do que ainda não foi digerido. Se alguma coisa do que foi pregado, você comeu, ruminou e vomitou, foi pesado para o teu estômago, que você disse, isso aí não aguento, come de novo, como faz o boi.
que tem o estômago fraco, isso faz parte do processo de digestão dele. Come outra vez, porque quanto mais gordo, quanto mais robusto você ficar, menos o inimigo consegue te imprimir algum sofrimento. Eu queria aprisionar esse, mas não consigo. Por quê? Porque o pescoço é muito gordo, é muito grande, porque é muito robusto, porque é muito forte. Esse aqui não se escraviza com facilidade. Quanto mais informação você tem, quanto mais revelação você tem, quanto mais palavra de Deus você tem, quanto mais mensagem você tem, tanto mais você é liberto, tanto mais você é livre, tanto mais você é salvo, tanto mais você é sarado, tanto mais você é curado, tanto mais você pode servir. O inimigo, ele fecha a nossa boca, tenta colocar algo como que nos impedir de comer, porque quanto mais fracos ficamos, menos podemos dar uma resposta contra o que ele tenta nos imprimir. Primeira coisa que o diabo faz quando alguém peca: para de ir para a igreja. Envergonha a pessoa para ela parar de ouvir a voz de Deus, para ela parar de estar em comunhão, que o que estamos fazendo aqui? Nos alimentando da palavra de Deus, porque ele sabe que é um processo inevitável. Diga comigo: inevitável. Se eu comer, o jugo romperá, estourará. Ele não vai ficar, não vai caber. Vai aumentar o número da camisa, vai aumentar o número da calça, vai aumentar o tamanho, e não vai ficar. Se você quer se ver livre de alguma coisa que tem te afligido muito, começa a comer mais. Se você não consegue se libertar de um vício, e ver hoje você com essa idade de crente, diz: eu estou há 10 anos no Evangelho, 20 anos no Evangelho, 5 anos no Evangelho, eu não consigo me libertar de determinada coisa. Simples: coma a palavra, leia aí em casa, coma na igreja, medita no que foi dito. Deus falou para Josué: medita nesta palavra dia e noite, come de dia e de noite, manhã, tarde e noite, come, acorda de madrugada, come, vai aos pés do Senhor, busca o Senhor, abre a geladeira espiritual e começa a ingerir tudo que Ele tem para você. Quanto mais profecia você receber, mais na presença você se mantém, mais forte, mais robusto. Como eu vou te libertar? Não vou pegar um alicate para quebrar. Olha que Deus, Ele poderia Ele mesmo ir lá e estourar. Não, Ele diz: eu vou estourar de outro jeito. Eu não vou mais estourar com a minha mão, eu vou estourar por você. Vamos combinar assim: eu te dou comida, você fica forte e as cadeias estouram. Essa é a sequência, esse é o efeito dominó. Eu vou atingir o fim, mas não mais como quem simplesmente estoura, porque se eu estourar o grilhão, a cadeia, o cadeado, se eu virar o cativeiro, você cai em outro ali. Aí você vai cair em outro, e cai em outro, e cai em outro. É um engodo e uma sedução atrás de outro. E quando você vai ver, você fica num ciclo vicioso, um abismo chamando outro abismo. Deus não tem isso para você. Deus tem uma libertação perene, Deus tem uma libertação eterna. Você não foi salvo hoje para cair amanhã. Você não vai ser outra vez iluminado amanhã. Se você toda hora ficar pecando, pedindo perdão, você vai crucificar Jesus 10 vezes. Jesus não vai para a cruz de novo. Jesus já foi uma vez por todas. Está na hora de se alimentar e de entender o poder da regeneração. Não é efêmero, não é passageiro, não é transitório, não é trivial, não é uma coisa que vai ser só hoje, só por hoje. Deus tem algo eterno. O que Ele começou aqui continua na eternidade. A boa obra que Ele começou em vós, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. É um processo inevitável. Porque Provérbios capítulo 4, 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos dizer juntos? Porque
A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Diga mais e mais. Até ser dia perfeito. Vai chegar uma hora que você vai parar de depender de uma migalha aqui e de outra colar. Você é que vai dar para os outros. Vai chegar uma hora que você não vai mais chamar alguém para orar. Você vai orar pela pessoa. Vai chegar uma hora que você não vai mais precisar de cura. Você vai curar os outros. Vai chegar uma hora que você não vai precisar de um intérprete da palavra. Você mesmo vai ler, vai entender a revelação que Deus está mandando. Mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Até estourar. É a ingestão da verdade. Jesus disse, então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se vocês permanecem em mim vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês permanecem em mim e no que eu ensino, então são meus discípulos. Se vocês são meus discípulos, vocês experimentam a verdade, e a verdade vos libertará. O jugo rompe quando comemos a verdade. A mentira se esvai, perde força, quando somos energizados pela vitamina da verdade. Deus quer fazer você ingerir um suplemento alimentar hoje. Tem alguns aqui que não adianta, não vai comer uma feijoada hoje, aqui agora, mas o Senhor entende que você precisa de um complexo vitamínico de verdade. Então ingira essa verdade, que é um começo de um processo, de uma dieta de engorda. Uma dieta de engorda começa hoje aqui. Você vai engordar espiritualmente, eu estou dizendo. Ufa, você vai engordar espiritualmente. Assim, fisicamente você vai ficar bom, zerado, da hora. Vai ficar com um shape bonito. Mas espiritualmente você vai ficar um balofão. Bem gordão, bem forte. E o diabo, quando olhar para você, vai falar: eu não posso com esse aí, é muito pesado. É muito pesado. Tem muita glória, tem muita gordura, tem muita unção. Tem muita unção, esse é peso pesado. Eu não posso com esse, porque a unção vai entrar em você. E a Bíblia diz, olha que coisa mais linda: escrevi para adverti-los quanto aos que tentam enganá-los, mas eles não são páreo para o que Deus está profundamente, para o que está profundamente enraizado no coração de vocês. A unção de Cristo, nada menos do que isso. Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina a verdade, sobretudo acerca de vocês mesmos e dele, sem a contaminação da mentira. Vivam verdadeiramente aquilo que aprenderam. A unção fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque ela é verdadeira, ela não é mentirosa, e não necessitam de algo novo. O que você precisa não é uma nova doutrina, nem um novo ensinamento, nem uma nova teologia, é o pão diário. Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele sabe a importância da engorda, ele sabe que não podemos ficar sem um alimento espiritual. Ele quer te entregar algo novo hoje. Ele quer encher sua pança hoje espiritualmente. Ele quer te dar sustância, igreja. O que sustenta, substância, o que sustém, o que tem nutrientes específicos, importantes. Olha como é a nossa alimentação, gente. Nós não somos como animais que uma ração resolve. É complexa a alimentação do ser humano. Na cadeia alimentar, o bicho só come aquele, pum. Ele come só aquilo. O ser humano, ele come de tudo.
Os bichos, os animais comem só uma coisa. A gente precisa de vitamina C, mas a gente não produz. A gente não produz nada de vitamina C. A gente precisa dela para viver, para ter um sistema imunológico em ordem. Então, se você não tomar limão, acerola, se você não tomar alguma coisa cítrica, alguma coisa que contém a vitamina C, você está perdido. A nossa alimentação é variada, tem que ser variada, porque o nosso Deus fez isso conosco. Porque a nossa alimentação é tão complexa em relação dos animais, que é tão simplória. O cachorro, ele cria, ele gera vitamina C dentro dele. Ele não precisa de limão. Nós precisamos. Por quê? Porque Deus sabe que com muitos cuidados Ele manifesta na sua e na minha vida o amor dEle por nós. Na variedade Ele manifesta. Não nos falta nada. Deus tem sido socorro bem presente em tudo. Ele tem te dado a vitamina C, D, E, zinco, A, todo, de A a Z. Ele tem suprido as tuas necessidades. Tem trazido para você, para te manter de pé, para te manter vivo, para que você engorde, e a sua engorda, sua fortaleza interior venha fazer com que todo jugo impresso pelo diabo, imprimido pelo diabo, seja despedaçado pelo poder do Evangelho. Jesus disse assim, em João capítulo 4, verso 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Substância. Uma comida tenho a comer, não essa da terra, uma outra comida muito mais poderosa, uma comida, um alimento espiritual, um maná que desce do céu. Hebreus capítulo 5, versículo 4 vai dizer: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando ele fala isso, o autor de Hebreus, ele está dizendo: eu tenho vontade de ensinar coisas maiores para vocês, mas ainda não posso, porque vocês têm se tornado letárgicos para aprender, no aprendizado. Ou seja, necessitando de alimento sólido, eu queria dar feijoada para vocês, mas vocês ainda voltam a tomar leitinho materno. Por que tem muito cristão que ele é subjugado por religiões, por seitas, por heresias? Por que tem muito cristão que fica ludibriado, enganado, porque ele não se alimenta, ele continua a vida inteira no leitinho? Então, como ele é raquítico, deficiente, falta algo para ele, para um desenvolvimento dele, então ele fica sempre subjugado, sempre enfraquecido, sempre debaixo de um jugo de escravidão. Deus quer te libertar, e para isso Ele vai te engordar, porque na sua engorda despedaça esse jugo, na sua engorda Ele faz com que você vença os ardis, as artimanhas do diabo. Chegou o tempo de comer um alimento sólido, chegou o tempo de ler a palavra, chegou um tempo de entender a mensagem do Evangelho, chegou um tempo de se relacionar com Deus. Deus está dizendo para vocês: estou pondo diante de vocês, come, meu povo. Jeremias capítulo 15, 16, olha o que vai dizer: achadas as tuas palavras, logo as comi. Logo as comi. Achei as tuas palavras, não perdi tempo, peguei e comi. Fiquei com cerimônia. Jeremias, ele foi rápido, ele foi veloz, ele foi inteligente, ele foi oportuno, ele foi logo pegando a palavra e comeu. E ele diz: as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia. Jeremias está dizendo aqui que quando ele comeu as palavras do Senhor, ele recebeu de imediato uma alegria, uma satisfação dentro do seu coração. E ele percebia que era chamado pelo nome do Senhor, então ele tinha o direito dessa alegria, ele tinha o direito
muito de comer. É engraçado como a comida tem correlação com a alegria. Você percebe que o cara é escravo quando ele não sorri, ele não se alegra, ele está preso a frustrações, está preso a decepções, está preso a profecias não cumpridas, está preso a tantas situações. Está numa situação de uma areia movediça puxando ele para baixo. A comida, ela gera uma sensação de alegria. A comida, quando você come, você fica feliz. É como se um neurotransmissor viesse sobre o seu organismo dizendo: agora pode ficar feliz, satisfeito. Você comeu, você conseguiu, você se saciou. Essa alegria vem. E depois um sono, dependendo do prato. Jesus, a palavra vai nos dizer em Neemias capítulo 8, diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, hoje não pranteeis, não chorais. Hoje não é dia de chorar, hoje é dia de comer carnes gordas e beber bebidas doces. Essa é a palavra que está escrita, ou seja, a alegria tem a ver com a comida. Deus está dizendo: você quer se alegrar? Come a minha palavra. Come a minha palavra. Se você comer a minha palavra, você vai se alegrar. Se você não come, não ingere a minha palavra, você vai ficar sempre triste. Sempre vai estar faltando algo em você. Uma anemia vai se apoderar da sua vida e você vai ficar fraco, indisposto, com sono, sem vontade de viver. Deus está dizendo para você, Isaías 65:8, assim diz o Senhor: quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem: não o desperdices, porque há bênção nele. Quando você achar um cacho de uvas, meu irmão, não fique com cerimônia, porque da uva você só aproveita o suco, a madeira, o sarmento, a madeira da videira não serve para nada. Nenhuma madeireira vai usar, vai comprar madeira de uva. Sarmento é lixo para a indústria da madeira, para as madeireiras. Não é uma madeira própria para construir móveis. É uma madeira para nada. Mas se você vê a uva, não, a uva tem um valor, tem um porquê. Ali tem alegria, ali é o vinho novo, ali são vinhos novos, em odres novos. Deus está dizendo: quem comer, Jesus disse: quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, esse tem a vida eterna. Quem comer do meu pão, quem comer do meu corpo, do meu sangue, este tem parte comigo. Quem não come, não bebe do corpo e do sangue, não tem parte com o Senhor. Está execrado, está excluído. Quem está aprisionado, porque está debaixo de cadeias. Agora eu quero te dizer, por que muitos estão escravizados? Porque a alegria deles está pautada num copo de cerveja. A alegria dela está pautada num estilo de música, no pagode que ela ouve. Se a sua alegria, se você se alimenta dessas coisas, a sua alegria vai ser efêmera e passageira. Você não vai ter força para se libertar. O Senhor está fazendo diferente. Ele quer te dar a alegria da liberdade. Ele quer te libertar dos vícios, te libertar das mazelas, te libertar do perigo, te fazer escapar. Ele quer te dar vigor para bater asas no tempo certo, antes que a seta te aflige, antes que a mortandade chegue, antes que o sol do meio-dia te moleste. O Senhor quer ser escudo e broquel. O Senhor quer ser aquele que te dá respaldo, esconderijo. Aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está dizendo para você: corre para cá, sobe essa montanha, eu te porei num alto lugar, num alto retiro. Eu vou te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Come a minha palavra, pauta a tua vida na minha palavra. Tem muita gente nessa época que estamos vivendo de pandemia, que acatou de uma maneira exagerada o fique em casa. O cara ficou em casa, desprezando a fé, desprezando a palavra, sem conexão com nenhuma palavra profética, sem conexão com nenhuma mensagem de Deus. E aí, o que aconteceu? Acabou morto espiritualmente.
Uma estratégia do diabo era te tirar mesmo do contexto, do ambiente aonde você ia ser servido com a palavra de Deus. E aí a sua vida espiritual não andou. Tem gente que em 2020 é o mesmo de 2019, que chegou em 2021 como se não tivesse acontecido nada. Espiritualmente, Deus quer te dar experiências, Deus quer te engordar, Deus quer te robustecer, Deus quer colocar em você vigor. A Bíblia diz: os jovens correm, se cansam, os moços de exaustos caem, mas quem espera no Senhor, quem confia na palavra do Senhor, renovará suas forças, porque Ele tem vigor, subirá com asas como águia, corre, não se cansa, caminha, não se fatiga. Deus quer renovar o seu vigor. Deus quer renovar o seu vigor. Ele quer te dar novidade de vida. Ele quer te fazer viver experiências novas. Ele tem um ano de milagres criativos. Toma posse da palavra, igreja. É isso que o Senhor nos comunica hoje. Um belo café da manhã, 10 horas praticamente agora. E o Senhor veio e colocou uma mesa farta para os seus filhos, para dizer para vocês: come a minha palavra, ouça a minha palavra, ingere a minha palavra. Essa é a verdade que liberta, que despedaça jugo. Não vai continuar na escravidão, não vai continuar subjugado, não vai continuar escravizado, não vai continuar submetido à vontade de outrem. Vocês são livres. Conhecem a verdade te liberta. Quero que você fique de pé, por gentileza, agora, para que façamos uma oração, tomando posse do que o Senhor tem para nós. Pai celeste, Deus de poder e grande glória, muito obrigado pela tua palavra. Uma unção ingerida que produz uma gordura espiritual. Uma gordura espiritual, uma fortaleza espiritual. Quem tem a gordura espiritual não é empurrado com facilidade por qualquer vento de doutrina, porque ele tem peso, ele tem o peso de Deus, ele está firme no Senhor, ele é robusto, ele é fortalecido. Meu Deus, vem fortalecer o teu povo. Chega de fraqueza espiritual, chega de escravidão espiritual, chega de vícios em imoralidade sexual, chega de vícios em pornografia, chega de bebedice, chega de tabagismo. Chega disso. Pelo Evangelho podemos e conseguimos alcançar firmeza, padrão, estatura de varão perfeito. Nós podemos não ser mais meninos levados por todo vento de doutrina. Nós podemos chegar à estatura de varão perfeito. Por isso, em nome de Jesus, nos dá essa gordura, nos dá essa unção, nos alimenta com esse azeite, nos alimenta com esse óleo, nos alimenta com a tua palavra, nos alimenta com o teu poder, nos dá experiências maravilhosas. Vem manifestar na vida do teu povo uma coisa nova, inédita, que eles nunca viveram. Que eles estejam sendo habilitados para um novo tempo, habilitados para fazer uma coisa nova, habilitados para viver novas experiências, para impor a mão sobre os enfermos e os curar, para ir por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, para, em nome de Jesus, expulsar demônios, em nome de Jesus, pisar nas serpentes, em nome de Jesus, vencer, para a glória do teu nome. Deus poderoso, chegamos ao final desse culto com um belo café da manhã. É a tua palavra que foi servida para nós, os múltiplos nutrientes que o Senhor dispõe na nossa mesa, porque o Senhor é farto, é rico, é próspero, e o Senhor não sonega bem algum aos que o amam. O Senhor nos guarda, nos protege e nos alimenta. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o maravilhoso amor de Deus, o grande Pai, que a graça salvífica de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo,
que o alimento espiritual do Espírito Santo de Deus, que os pães frescos que passaram pela fornada espiritual celestial, que o maná de Deus desça sobre você, igreja, hoje e até a vinda dele, até que um dia nos assentemos com ele lá na glória e venhamos cear e sejamos servidos por ele, o alimento espiritual. E se você crê, concorda e come a palavra que ele pôs diante de você, diga bem forte: amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.